Graça e paz, eu sou o Instituto Bíblico Graça Irresistível. Aqui é uma aula online no Facebook, na página do Instituto, para os alunos do curso, do módulo de Introdução à Teologia Sistemática. Mas é aberta para outras pessoas que desejam conhecer e participar da aula, estão aí convidados a participar conosco. Para os alunos que têm a apostila, nós vamos falar aí na página 60, que é sobre o quarto período que a teologia vai se desenvolver ao longo da história, que é o liberalismo clássico. Nas aulas anteriores eu falei sobre iluminismo, e dentro do iluminismo eu falei de Immanuel Kant, uma parte bastante pesada em termos filosóficos, questão do mundo noumenal, fenomenal, mas embora tudo isso que nós falamos aí tenha sido pesado em termos de informação, serviu como instrumento para nós desenvolvermos um pano de fundo para falarmos agora dessa questão do liberalismo clássico, o liberalismo teológico clássico. Eu falo liberalismo teológico clássico porque nós temos hoje o que é chamado de neoliberalismo, que é uma outra forma de liberais. Na apostila eu trato especificamente disso. Não vai ter uma aula específica do neoliberalismo, mas os alunos podem ler e analisar bem. Vai ter perguntas sobre isso no fórum, para entender melhor o que é o neoliberalismo, que tem muita influência da pós-modernidade. Já aqui no período do liberalismo clássico, a influência cultural, intelectual, vinha do iluminismo. Então, os liberais eles eram mais sinceros do que os neoliberais, porque eles declaravam aquilo que eles acreditavam, eles escreviam sobre o assunto, eles estavam tentando responder às críticas dos iluministas. Então, pelo menos, eles estavam sendo honestos no que diz respeito às suas declarações. Agora, já o neoliberal, que é do nosso tempo, ele é covarde, ele não diz que é um liberal, ele alega ser um reformado, usa as instituições reformadas, as igrejas reformadas, mas não crê na Bíblia como palavra de Deus, não crê no sobrenatural e assim por diante. Então é algo muito mais sério. Nós temos que entender que o liberalismo teológico ele tem algumas influências externas, né? No caso, eu já falei do iluminismo, é uma influência muito profunda dentro do liberalismo, e dentro do iluminismo, Immanuel Kant, que eu também já expus para vocês, e também o avanço da ciência. A ciência, por causa de alguns avanços e algumas teorias, como a teoria da evolução, que não é ciência, é uma pseudociência, mas é tida até hoje como ciência, como algo que fosse provado. Isso fez com que o mundo mudasse naquela época e houvesse, então, uma atração muito grande dos intelectuais para com a ciência. E aquele idealismo de que o homem iria alcançar uma maioridade sem Deus, a partir da sua razão, tudo isso tornou-se um ideal para os iluministas e a ciência é o instrumento disso. Então, se você conseguisse o método correto científico, você chegaria ao conhecimento da verdade. Esse era o pensamento deles. E aí, isso tudo vai influenciar a teologia reformada. E aí, por exemplo, quando você acredita na teoria da evolução, nós temos que entender que naquele momento a teoria da evolução estava começando a ser divulgada e abalando o mundo nas suas convicções, que até naquele momento acreditava-se que era Deus que havia criado todas as coisas. Os teólogos começaram a querer responder a essas questões e aí começaram a adaptar a Bíblia à ciência ou à pseudociência. Por exemplo, no caso de Gênesis, de 1 a 11, a pergunta é se a narrativa ali da criação, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, seria literal, seria real aquilo que está narrado ali, ou seria uma lenda, seria um mito, uma metáfora, uma poesia, alguma coisa assim. Então começaram a criar essas hipóteses, ou tentar mostrar ao mundo que não há necessidade de acreditar literalmente naquilo que a Bíblia fala. Não tem muito tempo, o Papa Francisco falou
que nós não precisamos acreditar que Deus, com a vara de condão, criou o mundo, como está lá em Gênesis. O que ele declarou é exatamente um pensamento liberal. Então, observe que essa influência é muito profunda dentro da teologia. Outro aspecto importante também que eu vou abordar aí é que os teólogos reformados, na sua maioria, pararam no tempo. Aí tem uma citação de Francis Schaeffer, em que ele vai dizer que a teologia, naquele período em que o liberalismo vai surgir, e que o iluminismo está dominando o pensamento daquela época, ele vai dizer que os reformados ali, a teologia estava muito aquém do que deveria estar. O que ele quer dizer é que a teologia não estava se desenvolvendo como deveria se desenvolver. Ele coloca também que aquele coração ardente que os reformadores tinham para com a teologia e para com a palavra de Deus, já naquele momento não havia mais um coração ardente nos reformados, ou na maior parte dos reformados. Ele coloca também, Francis Schaeffer, que a teologia ortodoxa havia se tornado repetitiva. A teologia, ela estava sendo repetitiva. Ou seja, os teólogos reformados, ao invés de desenvolverem e subirem nos ombros dos teólogos anteriores, eles estavam repetindo apenas o que os reformadores disseram, os teólogos reformados disseram antes deles, o Calvino e outros, os puritanos, e não desenvolveram, não subiram nos ombros deles para desenvolver. Porque é justamente essa a dinâmica da teologia, como eu tenho tentado mostrar, que a teologia ela vai se desenvolvendo e os teólogos vão subindo nos ombros uns dos outros para que possa, a cada geração, desenvolver mais. E as provocações de cada época fazem com que a teologia se desenvolva. Mas Francis Schaeffer diz que nesse período isso não houve, então houve uma estagnação do conhecimento, e isso fez com que a teologia não sobrevivesse aos ataques da época. Então Francis Schaeffer termina dizendo que uma teologia assim não pode sobreviver por muito tempo. E é nesse contexto que vai surgir então os liberais. E nós aprendemos com esse fato, inicialmente, que a história ela nos ensina que a teologia deve desenvolver-se, ela deve ser aperfeiçoada racionalmente e com fundamento na palavra de Deus. E é o que eles não fizeram. O liberalismo, na verdade, liberalismo teológico, ele tenta fazer uma reinterpretação da fé cristã. Isso é importante, é uma palavra-chave da minha fala. Eles tentam fazer uma reinterpretação da teologia para responder o iluminismo. Agora, a teologia não tem que ser reinterpretada. Não é uma reinterpretação da teologia que nós devemos buscar. Porque quando você vai reinterpretar a teologia, você tira os fundamentos. Você abandona verdades imutáveis dela e que os nossos pais defenderam com base na Escritura. Agora, a teologia não tem que ser reinterpretada. Ela tem que ser desenvolvida constantemente. Ela se desenvolve a partir daquilo que já foi desenvolvido. É o que eu acabei de falar, de subir nos ombros daqueles que desenvolveram teologia. Portanto, o que nós aprendemos disso é que os liberais, ao contrário de desenvolverem a teologia, e os reformados também não fizeram, eles reinterpretaram a teologia para atrair o mundo, para atrair os intelectuais da época, para ter espaço no mundo intelectual dos iluministas. Os liberais também, nós podemos dizer que os liberais eles abandonaram a Escritura como um porto seguro e utilizaram a razão humana como um porto seguro para suas afirmações. Eles deixaram de confiar na revelação que Deus faz de si mesmo, que é a Escritura, para confiar na razão humana. Lembra que eu mostrei em aulas anteriores que o iluminismo colocava a razão humana como juiz da verdade? Então, é exatamente o que o liberalismo faz. Ele troca o verdadeiro Deus pela deusa da razão. A deusa razão, melhor dizendo.
E aí começa a idolatria à razão humana como juiz da verdade e não a Escritura, a razão humana submetendo-se à Escritura como palavra de Deus. Outro aspecto também importante dentro desse período aí é que o liberalismo teológico é essencialmente antissobrenaturalista. Ele não acredita no que refere-se ao sobrenatural. Aí eu quero fazer mais um link ao que eu disse antes em aulas anteriores sobre Immanuel Kant como pano de fundo para o liberalismo teológico. Para Immanuel Kant, Deus está no mundo noumenal e nós no mundo fenomenal. Portanto, Deus não pode intervir na nossa realidade porque Ele está em outra dimensão. Por esta razão e por esse pensamento, os liberais entendiam que Deus não se revelava porque Ele está numa outra dimensão e, sendo assim, a Escritura não seria inspirada. A Escritura seria resultado da religiosidade judaico-cristã. Então, a Bíblia não é o registro inspirado das revelações que Deus fez na história, mas a Bíblia seria o registro da experiência religiosa judaico-cristã. Observe bem o que eu estou dizendo. Para nós reformados, a Escritura é o registro inspirado de Deus, ou seja, é o que Deus falou e fez e que Ele quis que fosse registrado para permanecer para o seu povo. E por isso que a Escritura é inspirada. Agora, para o liberal, a Bíblia é um registro humano, um registro apenas humano, que é um registro da religiosidade, ou da experiência religiosa dos judeus e dos cristãos. É só isso. E aí você pode tirar lições dessa experiência, removendo da Bíblia os mitos que ela tem, que é fruto da crença religiosa judaica cristã. Então, esse é o pensamento liberal, para você ver a seriedade que é isso. E na página 63, a gente vai ver alguns pressupostos básicos aí do liberalismo teológico. O primeiro pressuposto é que, eu já falei, a Bíblia não é inspirada, e já expliquei por que eles acreditam que ela não é inspirada, e sendo ela, e por ela não ser inspirada, ela não é inerrante, ou seja, ela não é uma Bíblia sem falhas. É uma Bíblia que tem muitas falhas e que ela é falível. Esse é o pensamento liberal. A Bíblia, para eles, não é um livro-texto com relação à ciência, ou seja, eles vão falar que a Bíblia não tem nenhuma autoridade científica. É lógico, a Bíblia não foi escrita para falar de ciência, mas nas partes em que ela fala de ciência, ela fala com verdade. Por exemplo, quando ela fala como o mundo surgiu, é um fato científico isso. Que ela está narrando como Deus fez todas as coisas, criou todos os elementos. Mas para o liberal, não. Ali a narrativa da criação é apenas uma mitologia, uma lenda que os povos antigos tinham e que os judeus aderiram a esse pensamento. E não passa nada disso, nada além disso. E você pode ler como um conto, mas não como uma narrativa histórica ou uma narrativa de um fato histórico que envolveu atos científicos, vamos dizer assim, no sentido de que Deus criou a matéria, organizou e assim por diante. Para os liberais, o Pentateuco, os Evangelhos, os livros históricos, eles nunca tiveram a intenção de serem livros históricos. Isso quer dizer, então, que o que eles falam não é história real mesmo que aconteceu, mas apenas fatos religiosos da experiência judaico-cristã, e que você não deve entender que eles são realmente históricos. Por exemplo, quando os evangelhos falam que Jesus fez maravilhas, sinais e prodígios, ressuscitou, isso tudo não é verdade, não é um fato histórico. Isso é apenas uma questão da mitologia judaico-cristã, a lenda que criou acerca de Jesus, e eu vou falar um pouco mais depois sobre isso aí. Eles falam também, defendem, que a Bíblia reproduz erros científicos.
visões éticas e preconceitos sociais. Que eles querem dizer o seguinte: a Bíblia ela fala de coisas que não tem nenhum sentido científico, ela fala de uma visão ética e moral que é contrária à realidade, porque é preconceituosa, fala de um Deus injusto, de leis injustas, de atos bárbaros e assim por diante. Eles também colocam que os milagres registrados na Bíblia não devem ser considerados verdadeiros, porque violam as leis naturais. Mas é uma questão muito lógica, né? Se é milagre, tem que violar as leis naturais mesmo, senão seria milagre. Mas esse é o argumento que eles utilizam. E aí, são alguns pressupostos que eu estou apontando apenas. O assunto é muito mais abrangente do que eu apresento aqui na apostila. Estou resumindo, só para você ter uma ideia do prejuízo que o liberalismo teológico trouxe para a igreja. É por isso que surgem movimentos carismáticos contra o estudo da palavra, porque chegaram à conclusão nesse período e depois posterior que estudar muito a Bíblia perde a fé, fazer teologia você perde a sua fé. Por quê? Porque isso começa com essa decepção e esse escândalo criado pelos liberais, porque eles estavam nos seminários ensinando os alunos teologia e aí ensina que a Bíblia não é a palavra de Deus. Diz lá para um aluno, até hoje tem professores assim em seminários, disfarçados. Diz para o aluno: olha, você acredita que Jonas foi engolido por um peixe? Isso é uma mentira, isso é um mito, isso é uma tolice. Você acredita que houve a arca de Noé? E eles vão ironizando. E aí, naturalmente, o aluno ali, novo, na fé às vezes, ou por falta de conhecimento teológico para rebater esses argumentos, ele desanima na fé ou se afasta do Evangelho. E aí isso vai criando escândalos, vai matando igrejas, matando seminários, que antes eram seminários firmes. Mas é importante acalmar o seu coração e dizer que Deus levantou sempre homens fiéis para combater o liberalismo teológico com argumentos bíblicos, lógicos, históricos, científicos e assim por diante, que demonstra claramente que os argumentos liberais não podem se sustentar. E Deus tem envergonhado os liberais ao longo da história, providencialmente permitindo que fatos arqueológicos sejam encontrados para provar que eles estavam errados e assim por diante. Então fique tranquilo quanto a isso, pois há muitos livros reformados que foram escritos por homens de Deus que defenderam a inspiração das Escrituras e que argumentam contra esses liberais. Tanto é que esses liberais clássicos não existem mais, eles não são mais respeitados na academia reformada, porque já são desconsiderados com os seus argumentos, e o que tem influenciado são os neoliberais dentro das instituições reformadas, porque agem com covardia. Aí eu vou falar de alguns teólogos liberais mais importantes. Por exemplo, Schleiermacher, que é conhecido como o pai do liberalismo teológico, de 1768 a 1834. Schleiermacher está, alguns falam que ele está para a teologia cristã, como Newton, Isaac Newton está para a física, ou Freud para a psicologia, ou Darwin para a biologia. Veja a importância dentro da teologia de Schleiermacher. Schleiermacher ele é considerado também o príncipe da igreja e por alguns que afirmam que depois de Calvino ele foi o maior teólogo, o maior pensador religioso moderno. Schleiermacher, ele como liberal, ele entendia que a religião ela consistia no sentimento, ou seja, a religião ela é fruto da nossa experiência religiosa, do que nós sentimos acerca de Deus e não daquilo que nós pensamos acerca de Deus, porque Deus não se revela. Então você tem com Schleiermacher, que é o pai do liberalismo, que foi um grande teólogo em termos de intelectualidade e tal, de respeito, embora herege, você vai ver que ele vai trabalhar essa questão da experiência e em detrimento da escritura. Olha para o movimento evangélico
e observe se a experiência religiosa não tem mais autoridade do que a Escritura. Então, isso procede do liberalismo teológico, isso procede desse período aí. E aí, quando você olha para o pensamento de Schleiermacher, você vai ver que ele faz uma união entre o iluminismo, que colocava a razão como juiz da verdade, e também o pensamento de Immanuel Kant, que enfatizava a experiência, e o romantismo, que surgiu naquele período também, o movimento de romantismo, que era, na verdade, uma reação emocional ao iluminismo, que era muito frio, muito racional. Então, começou aquele negócio do romantismo exagerado com base na emoção. Então, esse pensamento de Schleiermacher, que ele une iluminismo, mais Kant, mais romantismo, para formar o liberalismo teológico. O liberalismo teológico, portanto, é essencialmente a razão como juiz da verdade, as sensações como determinação do que nós podemos experimentar do mundo religioso e as emoções que procedem do romantismo. Esse era o pensamento de Schleiermacher, pai do liberalismo teológico. Na página 66 tem o Ritschl, que vai ser também importante dentro da teologia liberal, de 1822 a 1889. Ele defendia que o conhecimento vem da fé e não da razão. E aí você vai observando essa questão de fé e razão sendo separadas, justamente por esse processo do iluminismo, Kant e liberalismo teológico. E até hoje os crentes acham, na sua maioria, que fé e razão são coisas antagônicas. Não tem sentido nenhum você unir fé e razão. E esse pensamento procede desse período aí. Então, para ele, o conhecimento verdadeiro vinha da fé. Mas o que seria a fé para Ritschl? Seria a experiência religiosa. Então, na medida em que você tinha experiências religiosas, morais e éticas, sensações, emoções, você então teria um verdadeiro conhecimento. Não seria um conhecimento a partir de uma revelação de Deus, mas seria a partir de sensações de Deus, como Kant pensava, de experiência religiosa, de emoções e assim por diante. E foi Ritschl que começou a desenvolver o Jesus histórico e o Jesus da fé, que o próximo aí vai desenvolver bastante, que chama Rudolf Bultmann. O Bultmann viveu em 1884 a 1976. Olha só, e ele viveu até 76, pouco tempo atrás. E ele foi um dos maiores teólogos liberais, era um teólogo alemão, e olha o que ele escreveu, eu vou ler aqui para você, está na apostila aí, uma citação de Bultmann. Olha o que ele escreve, isso aqui é tirado de um livro dele. Quem pertence à comunidade de Cristo está ligado ao seu Senhor, através do batismo e da ceia do Senhor, e pode estar seguro de sua ressurreição para a salvação, se não se comportar indignamente. Os crentes já possuem o penhor, a saber, o Espírito que age neles e testifica a sua filiação de Deus e garante a sua ressurreição. Até aqui você diria, não, é um reformado que está falando. Tudo que ele disse aqui é o que nós cremos, ele diz é o que ele está falando, é as verdades que nós defendemos, mas como ele termina, olha só. Tudo isto que ele diz, que é a fé cristã, é linguagem mitológica. Tudo isto que Jesus recitou, da ressurreição, da salvação, é linguagem, na Bíblia, mitológica, ele diz. Os elementos individuais podem ser facilmente descobertos na mitologia contemporânea da apocalíptica judaica e no mito gnóstico da redenção. O que ele está falando é que todo esse pensamento cristão, que é nossa convicção, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, se nós não cremos na ressurreição, se nós não tivermos essa esperança,
Se nós esperamos Cristo somente nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E Paulo termina lá o capítulo 15 de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, dizendo que nós, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho do Senhor não é vão. O que Paulo está dizendo ali? Ser firmes e inabaláveis em quê? Na convicção de que Cristo ressuscitou. E lá Paulo fala que ele dá as evidências históricas da ressurreição de Jesus. Ele diz que Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos, apareceu a eles depois, apareceu para mais de 500 irmãos, e muitos deles viviam naquela época ainda. Ou seja, Paulo está comprovando historicamente que Jesus ressuscitou e está mostrando teologicamente e na questão sobrenatural a importância da nossa esperança na ressurreição de Cristo, porque se ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados e nós devemos estar firmes e inabaláveis. Mas Bultmann diz que isso é mitologia, que isso não existe. Bultmann defendia a demitologização da Bíblia, que é tirar os mitos da Bíblia. Isso quer dizer o quê? Ele entendia que os evangelhos, por exemplo, eles mostravam um Jesus que não é real, não existiu, que seria o Jesus da fé, aquele que multiplicou os pães, os peixes, aquele que andou sobre as águas, aquele que fez o mar se acalmar, que fez cegos verem e assim por diante, paralíticos andarem, que ressuscitou. Esse é o Jesus da mitologia, esse é o Jesus da fé. É um Jesus criado pelo cristianismo para consolar por causa da morte de Cristo e tal. Então ele não ressuscitou coisa nenhuma. Isso é tudo mito. Esse é o Jesus da fé. O Jesus histórico, ele fala, então você tem que separar o Jesus da fé, o que não existe, é lenda, e o Jesus histórico. O Jesus histórico existiu na Palestina, ele ensinou muitas coisas boas, morais, éticas, que devem ser observadas, mas nada além disso deve ser observado. Então, esse rompimento aí vai criar um caos tremendo na teologia. Eu quero chamar a sua atenção mais uma vez a um outro aspecto, e a gente está concluindo aqui. Jesus histórico e Jesus da fé. Jesus histórico é o Jesus que aqui viveu, como eu já expliquei. O Jesus da fé é aquele do sobrenatural. Lembra de Kant? Fenomenal é a nossa realidade, mundo fenomenal. Mundo noumenal é o mundo de Deus, das ideias. Mundos que não se unem. Então, é isso que você vê, o pano de fundo da teologia liberal está muito ligado ao pensamento de Immanuel Kant. Por esta razão que aquelas aulas foram dadas, tentando explicar o que Kant pensava filosoficamente, para você entender um pouco sobre as implicações disso. Agora, o que nós temos é frutos disso, do liberalismo teológico. Por exemplo, na Europa, onde ele teve um grande impacto, seminários foram fechados, outros contaminados com professores liberais, e a teologia foi tirada completamente de alguns. Nos Estados Unidos também. Mas na Europa, igrejas foram fechadas, igrejas que antes eram firmes, igrejas que foram bênçãos nas mãos do Senhor, hoje viraram museu, discoteca e coisas semelhantes, ou algumas que estão sobrevivendo a muito custo, com muita dificuldade. É por isso que a Europa está caindo moralmente como está. É por esta razão que a Suécia, a Dinamarca, a Noruega e outros países da Europa tenha na sua população 70%, 80% da população diz que é ateísta ou agnóstica, e assim por diante. A ideologia de gênero, o feminismo, ao socialismo e agora o islamismo que está invadindo a Europa, tudo isso é fruto, consequência de um câncer chamado liberalismo teológico. Isso é bastante sério. Ainda que você nunca tenha ouvido falar de Schleiermacher, de Bultmann, Hitler e outros tantos, você certamente já sofreu algum tipo de efeito disso. Por quê? Porque a igreja evangélica, embora desconheça isso que nós estamos vendo aqui, em termos de teoria, de conhecimento, de estudar sobre o assunto, a igreja evangélica, ela vive uma influência liberal. Por quê?
Porque ainda que ela acredita em milagres, sinais e maravilhas, como a maioria acredita, ela não acredita na inerrância da Bíblia, não acredita na suficiência das Escrituras, ela coloca a experiência em lugar da Escritura. Tudo isso é fruto do liberalismo teológico. E a própria resistência da maioria dos evangélicos de fazer teologia, de estudar, como achando que isso inscria na fé, é consequência do liberalismo teológico. A separação de razão e fé, consequência do liberalismo teológico. E aí, na página 67 em diante, vai ter um quinto período que vocês vão ler, que é o neo-ortodoxia ou bartianismo, que vem de Karl Barth, que foi um liberal, vou só dar uma introduzida, que foi um liberal, mas que Deus transformou a sua vida, e ele converteu. Alguns mais rigorosos do que eu vão dizer que não, que Barth não era crente, mas eu creio que ele era crente, que ele converteu, e ele foi rompendo no processo, rompendo com o liberalismo teológico, escandalizou muitos dos seus professores liberais, no sentido de romper com o liberalismo na Alemanha, mas só que Karl Barth ainda carregou alguns traços do liberalismo na sua teologia, como por exemplo Martinho Lutero, ou alguns reformadores que demoraram tempo ainda para romper com tudo aquilo que vinha da Idade Média, do catolicismo romano. Então, um erro maior de Barth foi pensar que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, na medida em que você lê e ela fala com você. Aí é uma influência liberal naquele pensamento da experiência religiosa. Mas Karl Barth não era anti-sobrenaturalista como os liberais. Então é bom dizer isso. E aí tem toda uma definição aí até a página 71. Depois tem o sexto período, que é a teologia reformada, em onde eu vou mostrar o que a teologia reformada pensa acerca da Escritura, várias citações aí, mostrando que a Escritura para o teólogo reformado, ela é suficiente, ela é inerrante, não tem falhas, não tem erro, é infalível, é a única regra de fé e prática. E aí eu termino aí, na página 75, eu concluo essa parte da teologia reformada dizendo o seguinte: a Bíblia é infalível no sentido de que qualquer que se rende no espírito dócil aos seus ensinos não cairá no doloroso erro em matéria de fé e caridade. Melhor do que tudo, encontrará nela o segredo de uma nova, santa e abençoada vida escondida com Cristo em Deus. É Strong que diz isso. Então eu concluo essa parte com isso. Depois, aí tem a página 76, eu vou falar da pós-modernidade. Eu vou falar na questão cultural do que é a pós-modernidade, só para você entender. Aí eu coloco que a Idade Média foi um tempo pretensamente de Deus, ou seja, a igreja dominava e aparentemente Deus era o centro. Na Renascença, o homem no centro. O iluminismo, a razão no centro. E a pós-modernidade é sem centro, ou seja, com base no sentimento, a verdade relativizada, a moral e assim por diante. É o tempo que nós vivemos. Como fruto ou como influência da pós-modernidade, eu vou mostrar a teologia da prosperidade, que enfatiza o ego humano, os prazeres transitórios, que é a influência da pós-modernidade. Teologia relacional, teologia relacional vai dizer que Deus não tem conhecimento dos fatos, como eles vão acontecer. Ele é um espectador da história, ele não intervém. É por isso que aconteceu tsunami, furacões e coisas. Deus não podia evitar que isso acontecesse e assim por diante. E aí eu vou colocar o misticismo evangélico também, que é com base na experiência religiosa, que é fruto da pós-modernidade. É assim que eu termino esse capítulo. Então eu gostaria que você, que é aluno do Instituto, lesse essa parte, que eu apenas fiz um resumo, para você entender e fazer a sua declaração de leitura sobre esse assunto. Então nós vamos terminar a aula aqui. Espero que tenha sido claro para vocês. Que Deus abençoe grandemente e que nós a cada momento possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.